Antes de começar, respire fundo, deixe o celular de lado e apenas ouça. Hoje vamos falar sobre algo que muita gente está ignorando, mas talvez não deveria, porque se as teorias estiverem certas, o dia 29 pode ser o marco de uma descoberta que vai rasgar tudo o que a humanidade acreditou até agora. E antes que você pense que isso é apenas mais uma história, lembre-se, há algo vindo em nossa direção. Algo que astrônomos já confirmaram existir. Eles chamaram de 3I Atlas. Publicamente é classificado como um objeto interestelar. Mas existe um detalhe incômodo. Ele não se comporta como um simples fragmento cósmico. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Porque nossos vídeos não são apenas reflexões. São alertas, sementes, perguntas que muitos não querem que você faça. Se você está ouvindo enquanto faz outra coisa, deixa o vídeo rodando. Ele pode te fazer enxergar o mundo de um jeito que ninguém te ensinou. Agora, imagine. O dia 29 chega. Astrônomos detectam uma mudança de rota. Algo que não deveria acontecer de forma natural. Uma desaceleração sutil, impossível para um corpo sem propulsão. Uma vibração eletromagnética detectada por sensores militares, mas ocultada da mídia. E então, no silêncio absoluto do espaço, o 3I Atlas faz o impensável. Ele se aproxima e para. E aqui começa o choque. Porque pela primeira vez na história, não seríamos mais a espécie dominante. Todas as fronteiras, religiões, guerras, poder político, economia, tudo viraria poeira instantaneamente. A humanidade descobriria o que sempre temeu. Nós não estamos sozinhos. E nunca estivemos. Se o 3I Atlas for uma nave, as consequências seriam brutais. Primeiro, o colapso da velha arrogância humana. A ciência teria que admitir que errou. A religião teria que reorganizar seus pilares. E cada governo do planeta entraria em pânico silencioso. Segundo, a tecnologia mudaria para sempre. Se eles cruzaram galáxias, eles dominam dobra espacial, matéria escura, comunicação quântica, energia ilimitada. Em um único contato, poderíamos avançar 1000 anos em uma década, ou ser exterminados em segundos. Terceiro, nossa mente mudaria, porque toda a nossa história se baseou na ideia de que éramos especiais. E de repente, seríamos apenas mais um ponto frágil no mapa do universo. Mas existe um detalhe que ninguém considera. E se eles não vierem para atacar? E se vierem observar? Estudar? Ou apenas mostrar que existe muito mais do que a nossa pequena bolha azul? No dia 29, talvez nada aconteça aos olhos do público, mas nos bastidores, cientistas já podem ter detectado sinais, mensagens, códigos, padrões de luz, algo que não foi criado por pedras e gelo viajando pelo espaço. E você sabe o que seria o mais irônico? A humanidade pode entrar em guerra antes mesmo de um alienígena pisar aqui. Porque a simples ideia de não sermos mais o topo da cadeia já é suficiente para destruir o ego humano. No final, o maior perigo nunca será o 3I Atlas. O maior perigo sempre será a nossa própria espécie, apavorada, orgulhosa, imprevisível. Então, quando o dia 29 chegar, faça uma coisa. Olhe para o céu. Se nada acontecer, você terá vivido uma noite comum. Mas se algo aparecer na escuridão, então teremos finalmente entendido que não somos donos de nada. A Terra nunca foi o centro de nada, e o ser humano nunca foi o protagonista do universo. Apenas um capítulo pequeno, em uma história imensa e desconhecida. E é aqui que a história fica ainda mais inquietante. Porque se o 3I Atlas realmente for uma nave, não existe nenhuma chance de sermos os primeiros a enxergá-la. A verdade é simples. Os governos veriam muito antes de nós. Satélites militares, radares de alta frequência, telescópios que não aparecem em notícias. O mundo secreto da ciência já teria detectado. E o que você acha que aconteceria depois? A humanidade inteira seria dividida em 3 grupos: os que negariam até o fim, os que entrariam em pânico e os que iriam ajoelhar acreditando ter encontrado deuses. Mas existe uma quarta possibilidade, a mais perigosa de todas: a humanidade armada. Porque quando o ser humano tem medo, ele ataca. E quando ele não entende, ele destrói.
Imagine caças de quinta geração sobrevoando o céu, aviões militares sendo reposicionados, bases navais prontas, armas nucleares em alerta silencioso. Tudo isso sem nenhuma notícia na televisão. E então, algo acontece. Um feixe de luz invisível aos olhos humanos passa pela nossa atmosfera. Ele varre o planeta como um scanner. Milhões de celulares falham ao mesmo tempo. Satélites saem do ar por alguns segundos. Os relógios atrasam, aceleram, enlouquecem. E é ali que a humanidade percebe. Eles não precisam lutar. Eles já venceram antes mesmo de chegarem. Mas pense bem, se seres capazes de viajar entre estrelas quisessem destruir a Terra, já teria acontecido. Nós não teríamos defesa. Não teríamos tempo. Não teríamos chance. Então, por que eles viriam? Talvez para aprender. Talvez para alertar. Ou talvez para ver se estamos prontos para sair do nosso próprio berço. Porque para o universo, nós ainda somos uma espécie infantil. Brigamos por território, por óleo, por religião, por ego. Imagina o que eles pensariam ao observar como tratamos nossa própria casa. Agora respire e imagine o dia em que o silêncio quebra. Um objeto luminoso desce lentamente. Ele não cai. Ele pousa. Sem fogo, sem explosão, sem guerra. Uma porta se abre e a humanidade inteira prende a respiração. Nesse momento, não importa sua religião, seu país, sua língua. Somos apenas uma coisa, terrestres, e finalmente seríamos obrigados a encarar uma verdade que sempre escondemos. A humanidade nunca foi importante para o universo, mas para nós mesmos, seremos capazes de evoluir? E então chegamos ao que ninguém está preparado para imaginar. O primeiro contato não seria como nos filmes. Não haveria explosões, nem lasers, nem invasão. Seria silencioso, preciso, calculado. Uma comunicação feita de forma tão avançada que pareceria magia. Talvez não fossem seres físicos descendo de uma nave. Talvez fosse apenas uma transmissão. Uma voz direta nas mentes mais sensíveis. Um código, uma imagem, uma mensagem. E você sabe qual seria o detalhe mais perturbador? Eles não perguntariam quem somos. Eles já sabem. Eles nos observam há décadas, talvez há séculos, talvez antes mesmo de termos nome, antes de termos história, antes de termos linguagem. Se o 3 Atlas for uma nave, então significa uma coisa simples e brutal. A humanidade nunca esteve sozinha. E tudo o que chamamos de evolução pode ter sido apenas monitoramento. Agora imagine o impacto psicológico. As religiões iriam tremer. Governos iriam implorar por controle. As pessoas perderiam a noção de importância, porque nada destrói mais o ser humano do que perceber que ele não é o centro de nada. Em um único anúncio global, tudo mudaria. As bolsas de valores entrariam em colapso. As fronteiras se tornariam inúteis. Armas perderiam sentido. Porque contra uma civilização interestelar, somos apenas poeira com Wi-Fi. Mas existe uma última possibilidade, e é a mais incômoda. E se eles não vierem para dominar? E se eles vierem porque o tempo está acabando? Para nós. E se o 3 Atlas for um aviso, uma intervenção, uma mensagem para uma espécie que está destruindo o próprio planeta? Porque pense, se você encontra uma criança brincando com fogo ao lado de um barril de gasolina, você deixa ela explodir ou intervém? Talvez, quando o dia 29 chegar, o céu continue silencioso. Talvez nada aconteça, a olhos humanos. Mas no silêncio dos bastidores, pessoas que você nunca verá, em salas que você nunca conhecerá, já podem estar tentando entender o que está vindo. E se o 3 Atlas for uma nave, uma sonda ou um portal, então o universo está prestes a bater na porta da nossa espécie. A questão é, vamos abrir como civilizados ou como selvagens? Se você acha que esse vídeo precisa ser visto por mais gente, compartilhe. E se quiser que eu faça um episódio sobre como seria o primeiro contato real, as reações psicológicas, as consequências para nossa evolução e o impacto espiritual, é só pedir. Sombra do Saber termina aqui.
mas o universo não.